Salve amigos do Planeta Integral, sejam bem-vindos. Estamos aqui hoje para falar a respeito do movimento do dia 26 de maio de 2019, que vai acontecer em todo o Brasil e aqui em Porto Alegre, no Parcão. É um movimento de apoio ao governo do presidente Jair Bolsonaro e à reforma da Previdência, a reforma administrativa, a Lava Jato e o Lava Toga. Na reforma administrativa, queremos a manutenção do COAF com o ministro Sérgio Moro, a possibilidade dos auditores compartilharem as informações com o Ministério Público, enfim, que o pacote da reforma administrativa seja mantido em sua integralidade. Por outro lado, a imprensa tradicional e o próprio MBL têm divulgado que o movimento seria para fechar o Congresso e o próprio STF. Eles sempre ficam jogando, principalmente a mídia tradicional, fica jogando com esse tipo de informação. Em todo o movimento sempre há algumas franjas mais radicais que realmente defendem lá com seus cartazes fechamento do STF, fechamento do Congresso, mas isso nunca é o cerne do movimento. Desde 2015, 2016, com os movimentos que a favor, né, do impeachment da presidente Dilma, né, sempre havia dentro do movimento, sempre foram movimentos ordeiros, mas sempre havia um que outro dentro do movimento que faziam pregações mais radicais, né? Mas isso não é o cerne do movimento. A Rede Globo fez cobertura e esse movimento do dia 26 faz um contraponto com o movimento do dia 15, os protestos do dia 15 de maio de 2019, passado agora, protestos organizados pelo PT, pela CUT, né? Protestos contra o presidente Bolsonaro e a favor de quem perdeu as eleições, né? Inclusive com faixas do Lula livre e tudo mais. A Rede Globo deu uma cobertura muito intensa desse movimento do dia 15, porque era um movimento que tinha por objetivo enfraquecer o presidente Bolsonaro, e a Globo tem interesse nisso. A Globo faz parte do sistema e, inclusive, derrubou toda a grade de quarta-feira, né, para dar cobertura a esse movimento, né? O que normalmente, quando é a favor do Bolsonaro, a favor do governo, ela acaba não fazendo. Muito bem. Um outro ponto aqui que eu tinha separado é que o movimento do dia 15 aproveitou as estruturas das universidades e das escolas públicas, né, para fazer o protesto. Então, na realidade, os professores, e com autorização, obviamente, dos diretores, dos próprios reitores, né, fecharam as escolas, né, com certeza não devem ter perdido o dia de trabalho, e levaram os alunos para a rua, né, para fazer um protesto pelo bloqueio das verbas da educação, mas na verdade o protesto era contra o governo Bolsonaro, a favor do Lula livre, contra as reformas trabalhistas, enfim, né? Não tinha nada que ver com esse bloqueio das verbas para a educação, o chamado contingenciamento. Ainda que o movimento fosse a favor de fechar o Congresso, mas não vai ser, ainda que o movimento esse
de domingo fossem a favor de fechar o Congresso, é importante a gente resgatar que o Congresso já foi fechado 18 vezes no Brasil, desde 1823 até 1977. Quer dizer, não é uma coisa dos eleitores do Bolsonaro porque eles são radicais. Não, isso já aconteceu. Não é uma coisa que está sendo defendida, não é o que está sendo defendido nesse movimento de domingo próximo, né? Mas isso já aconteceu na história, justamente porque o Congresso não atingiu, provavelmente, um nível de maturidade democrático ainda hoje do Brasil. Em 1823, né, foi fechado pelo Dom Pedro I, né, logo no início, né, do Império Brasileiro. Depois, pelo Dom Pedro II, no segundo reinado, foi fechado por 11 vezes, toda vez que havia um empate muito grande entre conservadores e liberais que tornasse impossível a convivência dentro do Congresso, o Dom Pedro II fechava o Congresso. Isso ocorreu por 11 vezes. Em 1889, o Deodoro também fechou o Congresso. Depois, o Getúlio Vargas, em 1930, fechou entre 1930 e 32, com a Revolução de 30. Em 1937, com o Estado Novo, o Getúlio Vargas fechou novamente o Congresso e manteve ele fechado até 1946. E, finalmente, nos governos militares, ele foi fechado em 1966, 3 vezes, com o Castelo Branco, em 1968, com o Costa e Silva, e no pacote de abril, em 1977, com o Geisel. Normalmente, principalmente o Getúlio Vargas, alegava que o Congresso não fazia nada e atrapalhava muito. Então, no período dele, o Congresso ficou 9 anos fechados. E diga-se de passagem que, embora esses governos, né, tanto Getúlio quanto os governos militares, tenham fechado o Congresso, não há uma relação direta com o crescimento econômico, porque foram governos em que houve o maior crescimento econômico do Brasil de todos os tempos, né? Os governos militares, por exemplo, tiveram um crescimento de até 12%, 13%. O próprio governo Getúlio também foi um período de grande crescimento econômico, principalmente nesse período em que o Congresso esteve fechado, né? Isso é um fato histórico, né? Não quer dizer que manter o Congresso fechado seja bom, não, né? Mas foi o que aconteceu. Muito bem. Um outro ponto aqui diz respeito à questão do pacto que se estabeleceu na Nova República. Em 1900, o período da Nova República é considerado de 1985 até os dias atuais. Então, justamente por essa situação de fechamentos de congresso e tal durante muitos anos, a Constituição de 88 teve por objetivo eliminar essas crises político-militares que ocorreram no Brasil por esses 18 eventos, né, 18 situações que a gente acabou de referir. Então se estabeleceu um pacto de governabilidade, ou seja, os partidos de centro-esquerda e centro-direita, né, estabeleceram uma forma de convivência e instituições com pesos e contrapesos que constituem o sistema, que tem por objetivo dar estabilidade ao governo, né, para que os militares não tivessem que ser chamados novamente para interferir, né, no Congresso Nacional ou na situação política. E foi o que aconteceu, né, durante esses 30 anos. Né. Só que,
começou-se com o governo ali do Sarney, depois o governo do Fernando Henrique, do Lula, né? Mas nos últimos governos do PT, houve uma, digamos assim, uma descaracterização muito profunda desse modelo em função da corrupção. Quer dizer, não se tinha mais, nos últimos governos do Lula e da Dilma, do PT, mais oposição. Quer dizer, através do mensalão e do petrolão, os políticos todos, de todos os partidos praticamente, em sua grande parte, eram comprados, né, para votar a favor de medidas provisórias e de leis, né, e a própria oposição, num conluio com os empresários, né, e com o poder executivo e com os políticos, estabeleceram esse sistema de toma lá da cá, esse sistema patrimonialista de governar, que se tornou insustentável, né? Tamanho o volume de corrupção que se apoderou do poder. A eleição do Bolsonaro teve justamente esse objetivo, né? Foi uma revolta popular contra esse estado de coisas. Quando o Bolsonaro assumiu o poder, ele está então encontrando dificuldades de estabelecer essa nova forma de política, essa nova forma de governar o Brasil. Ainda existe dentro do Centrão, né, um grande número de deputados que querem estabelecer essa forma, digamos assim, patrimonialista de governo, né, em que o político recebe alguma coisa em troca para votar a favor dos projetos do governo. O Bolsonaro, que veio com toda essa nova plataforma, está encontrando dificuldades de estabelecer um chamado presidencialismo de coalizão com novos parâmetros éticos, muito diferentes obviamente, dos parâmetros anteriores. E aí, na realidade, os projetos não estão andando com a velocidade devida, né? Temos aí uma dívida pública de 75% do PIB e uma reforma previdenciária que está no Congresso, mas não anda. Uma reforma administrativa também que está sob pena de caducar, né? Um projeto anticrime que foi enviado pelo ministro Moro, que também não anda, né? E já já se passaram 5 meses de governo. A manifestação do domingo tem por objetivo dar um recado para esses políticos. E também para o próprio presidente Bolsonaro, no sentido de que as reformas têm que começar a andar, né? Eu imagino que são possíveis 3 tipos de cenários depois de domingo, depois do movimento. O primeiro cenário em que o movimento coloque, vamos supor, 4, 5 milhões de pessoas na rua. Com isso, nesse primeiro cenário, o Bolsonaro sai
amplamente fortalecido, né? E, obviamente, como todo político tem muito medo das ruas, né? Eles vão sentir o ronco das ruas, né? Os políticos do Centrão vão sentir o, o bafo na orelha e vão ter que começar a se mexer, né? A aprovar as medidas. O segundo cenário possível seria o movimento ser mais fraco, não ser tão forte. Bom, nesse cenário, quem é de direita pode alegar que, olha, não houve um consenso pleno a respeito do movimento de domingo, né? A própria, por exemplo, deputada Janaína não apoiou o movimento, outros políticos ficaram neutros ou reticentes, o PSL liberou a sua bancada para apoiar ou não, mas não fechou questão em termos de institucional, de partido. O presidente Bolsonaro não vai comparecer ao movimento, embora ele tenha sinalizado que apoia o movimento, que é um movimento espontâneo, né? O MBL, que tem uma grande capilaridade, foi contra o movimento, como nós já relatamos. Então isso tudo pode ser alegado e obviamente é a verdade de que o movimento não foi tão forte porque a direita não teve um consenso em torno das manifestações, né? Muito bem. E o terceiro cenário, que eu acho que também vale se analisar, é que o Bolsonaro, muito fortalecido, possa, não que ele vá, nem acho que seja a índole dele, mas possa adotar uma política mais autoritária, justamente porque está muito fortalecido, tem, né, o movimento foi ratificado, né, pelo movimento de domingo nas ruas, né? E aí, em contrapartida, existem mais de 40 generais dentro do governo Bolsonaro, que a gente sabe que tem uma visão mais tradicionalmente mais moderada, são generais de 4 estrelas, generais de carreira, como o Heleno, né? E tantos outros, o Santos Cruz, e enfim, e tantos outros, que têm essa visão mais moderada e conciliadora, que trazem tranquilidade não só para os apoiadores do Bolsonaro, como para o próprio sistema, né? Que é o sistema. O sistema é formado pelo STF, pela mídia tradicional, pela própria Globo, né, que normalmente apoia o candidato do sistema, pelas finanças, né? Aí tu tem Bradesco, Itaú, que tem interesses, e os banqueiros internacionais, que têm interesse que o Brasil tenha capacidade de pagamento de suas dívidas, pelos grandes empresários, né? Então, e inclusive pelas instituições de ensino, instituições culturais, né, que hoje são majoritariamente dominadas pela esquerda. Então isso tudo forma o sistema. O sistema tem interesse que o Bolsonaro tenha... E os próprios militares também fazem parte, os militares moderados, né? Então, todo esse sistema tem interesse que o presidente governe conciliando todos esses atores, né? Mas não conciliando com os parâmetros de corrupção anteriores, né? Ele tem que fazer uma conciliação do sistema, não resta dúvida, ele tem que governar para todos, né? Ele depende dos grandes empresários, ele depende da mídia tradicional, ele depende dos 47 milhões de trabalhadores que votaram no Haddad, né? Ele não pode governar só com 57 milhões de eleitores que governaram nele, sem todos os demais atores. Ele tem que conciliar todos esses atores, mas com base num presidencialismo de coalizão em parâmetros éticos, muito diferente dos parâmetros que foram, a partir da nova república, se deteriorando cada vez mais.
Essa é a, a realidade. Hoje, durante o dia, a mídia, o próprio já publicou que o governo e o Rodrigo Maia já tinham fechado acordo para que a reforma administrativa fosse votada amanhã, né? Inclusive com os destaques. Já é, sem sombra de dúvida, o ronco das ruas, né? Que eles, do Centrão, e principalmente o Rodrigo Maia, escutou e estão com medo. Né? Então, independente de amanhã toda a reforma administrativa ser aprovada ou não, o movimento de domingo está mantido. Né? Porque a gente sabe que os eleitores de Bolsonaro devem e precisam continuar fazendo a sua parte, e obviamente nós esperamos, né, que o Bolsonaro faça a sua parte, consiga conciliar, né, e de forma estável, né, todo esse sistema do qual a gente depende, querendo ou não, mas em novos parâmetros, em parâmetros éticos. Né? E o comandante, tendo parâmetros éticos, isso muda todo o panorama. Né? E só isso não é suficiente, é preciso também que ele tenha a habilidade de estadista, né, para despertar todas as demais forças da sociedade em torno de um projeto. Né? E é isso que a gente espera e que a gente vai defender no dia 26, no domingo, às 15 horas, lá no Parcão, em Porto Alegre. Até lá. Por hoje era isso.